verso 24. Um texto bem desafiador. Um texto conhecido de todos nós, né? Uma imagem que está bem na nossa mente, essa imagem de Mateus 27, verso 24. Vamos ler todos juntos? Diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um grande tumulto, mandou então trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra. Eu quero pedir graça e misericórdia naquilo que eu falhar, ó Pai, naquilo que eu pecar, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. É a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Mestre. Amém. Meu filho, ele é um nativo digital. Nossa, eu acho que ele não sabe mais se você perguntar para essas crianças o que é TV, Rede TV, Rede Globo, eles não sabem mais o que é isso, não. Entendeu? Ele não sabe nem mais o que é TV a cabo, só quer viver nesse mundo de streaming aí, nesse mundo de assistir por pacote, a hora que quiser, do jeito que quiser. E eu percebi que ultimamente ele estava muito preso a um aplicativo chamado Netflix. Comecei a ver lá umas séries que ele estava acompanhando e fiquei meio assustado quando uma série lá de não sei quantos capítulos, ele já tinha visto 30, eu falei, calma aí. Aí eu falei para ele, não, nós vamos começar a assistir uma série juntos. Me propus a assistir uma série com ele. Então, assim, eu tenho um gosto. Se o meu gosto para a série é padrão Resgate do Soldado Ryan, especialmente os 50 primeiros minutos, para mim é a melhor parte do filme. Então não dá para assistir com ele. Mas eu falei, então vamos procurar uma série bacana. E achamos lá uma série, lá no Netflix, chamada o quê? A Bíblia. Começamos a assistir a Bíblia. E aí, semana passada, ou foi no início, não, foi semana passada, eu estava viagem a trabalho, cheguei essa semana. Semana passada eu estava com ele, e aí entrou nesse episódio, o episódio da crucificação. E é aí no momento que Pôncio Pilatos está diante de Jesus e pergunta para Jesus, né? O que é a verdade? Jesus fala para ele, o meu reino não é daqui. E quem crê na verdade é do meu reino, porque ouve a verdade. E Pôncio Pilatos pergunta para ele, mas o que é a verdade? Influenciado pelo movimento cético, um movimento filosófico, que começa 100 anos antes ali de Jesus, antes da primeira era cristã, e influenciou muito. Esse movimento, ele era um movimento que influenciava a mente de Pôncio Pilatos. E ele pega e vira assim para mim, pergunta, pai, por que ele fez isso? Então essa mensagem nasceu desse questionamento dele. Por que Pôncio Pilatos, diante de Jesus, tendo todas as evidências de quem ele era, sabe, do crime absurdo que o Estado romano estava cometendo, que as autoridades religiosas estavam cometendo, sabe, da atrocidade, da violação de todos os direitos. Por que ele fez isso? Sabe, quando olhamos para a vida de Pôncio Pilatos, nós vamos ver uma pessoa que faz do certo errado. Sabe, nós conseguimos fazer isso. Fazer de uma coisa certa uma coisa errada. De uma
coisa que é bênção, uma coisa de destruição. Sabe, usar uma capacidade nossa, às vezes, que é um dom que Deus deu, usar para o mal. Usar para o mal. Sabe, usar para o mal. A história do Nobel é bem interessante. Porque o Nobel, de fato, ele tinha uma capacidade muito grande. Além de ter dinheiro, ele era um dono de muitas patentes. Só que o Nobel, ele tinha um irmão gêmeo. E um dia esse irmão gêmeo dele morre. Morre. E o Nobel, ele era um grande mesmo, um criador, desenvolvedor de armas. Um cara que ganhava muito dinheiro com a indústria bélica, especialmente na área de explosivo. E quando ele, acho que na França, ele leu os jornais do dia falando da morte dele. E as manchetes eram: morre o anjo da morte. O anjo da morte morreu. Acabou a história daquele que causou tantos males a tantas pessoas. Ele ficou horrorizado com aquilo. Ele falou assim: cara, o irmão dele é que tinha morrido. E acharam que tivesse sido ele. E ele fala assim: é assim que as pessoas me veem? É assim que as pessoas me veem? E aí, a partir daquilo ali, ele toma uma decisão radical. Passa a ser um fomentador de práticas e desenvolvimento tecnológico que ajude a humanidade. E aí nasce o Prêmio Nobel. Sabe, o Pôncio Pilatos, ele é um cara assim. Sabe, ele foi governador da Judéia, e governou a Judéia há 10 anos. Um dos governadores que mais tempo ficou à frente da Judéia. A Judéia era um barril mesmo de pólvora, como é nos dias de hoje, só que com um caos muito maior mesmo. Se você for ler Lucas 23, do verso 11 ao verso 12, você vai ver que Pôncio Pilatos era inimigo ferrenho de Herodes Antipas. Eles eram inimigos, se odiavam. Leia lá, Lucas 23, do 11 ao 13. Se odiavam. Se odiavam por quê? Porque Herodes era o rei, o governador, um dos 4 governadores que a coroa, que César colocou para aplacar a ira dos judeus. Só que ele era um vassalo. Joséfo escreve algumas coisas dessa época e ele relata algumas cartas que Pôncio Pilatos mandava para César, mandava para Roma. E como ele retratava Herodes Antipas é bem interessante. O mimado, o fraco, nosso vassalo. Era assim que ele via. Pôncio Pilatos era um cara cruel. Ficou muito tempo na base da espada, da pressão, sabe, do derramamento de sangue. E um dia, sem mais nem menos, a vida dele cruza com a de Jesus de Nazaré. Pela força do cargo dele. Pela força do cargo dele. Ele se encontra com Jesus de Nazaré. Nunca tinha visto Jesus de Nazaré. Nunca tinha tido contato nenhum. E eu vou te falar, poderia até ter ouvido alguns rumores, mas muito pouco, porque ele não estava nem aí. O sonho dele, o desejo dele era a ascensão dele política, era voltar para Roma, conseguir uma cadeira no Senado. Esse era o sonho dele. Então, a vida dele era o seguinte: eu tenho que abafar esse inferno aqui para logo sair daqui. Então, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Qualquer confusão, ele mandava lá a guarda dele ripar todo mundo. Só que um dia ele se encontra com Jesus de Nazaré. E é bem interessante olharmos os encontros de Jesus de Nazaré nos evangelhos. Por quê? Os encontros de Jesus de Nazaré nos evangelhos não nos
permitem muitas coisas. Quando Pôncio Pilatos se encontra com Jesus de Nazaré, ele tem a mesma experiência que eu, que você e qualquer pessoa vai ter ou já teve quando se encontrou com Jesus de Nazaré. Ou você reconhece que ele é rei, que ele governa, que ele manda, que ele é o Senhor absoluto, que ele não é o cara que pagou o seu jantar, que ele não é aquele que te trouxe um livramento, que ele não é aquele que te trouxe dinheiro, que ele não é aquele que te ajuda com as suas tarefas, que ele é o seu Salvador. Ou você reconhece isso, ou você faz o que Pôncio Pilatos fez. Sabe, não há espaço, não há alternativa, não há caminho. E por quê que Pôncio Pilatos não tomou a decisão que a maioria de nós aqui tomamos, de reconhecer Jesus de Nazaré como Senhor absoluto de nossas vidas? Por que isso? Nós vamos caminhar um pouco e vamos ver algumas coisas. Primeiro, olharmos o encontro de Jesus de Nazaré com Pôncio Pilatos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Do verso 1 ao verso 2. Perdão, vamos ler a partir do 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus disse: tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Verso 4. Sabe, Jesus de Nazaré, quando chega diante de Pilatos, ele é acusado, ele tem 3 acusações sobre ele. A primeira, que ele é uma pessoa que está subvertendo, quer subverter a nação. É um camarada que está trazendo confusão, facção, rebelião para a nação. É a primeira acusação. Ele é apresentado assim para Pôncio Pilatos. Está aqui alguém que está subvertendo a nação. Está aqui alguém que está mexendo com essa nação. Está aqui alguém que é inimigo da nação. Sabe, meus irmãos, é bem interessante que essa acusação que caiu sobre Jesus de Nazaré naquele dia é uma acusação que continua nas nossas costas. Em todos os momentos da história desses dois últimos milênios que nós tivemos nessa terra, todas as vezes que um governo totalitário surge, ele se choca contra os cristãos. Não adianta, o cristianismo sempre vai se chocar contra qualquer governo totalitário. E nós sempre somos acusados disso. Está aí um povo que é contra, que nada contra a maré, que é inimigo da nação. Sabe, está aí um povo que é um atraso, está aí um povo que é anacrônico, está aí um povo que está deturpando, que está acabando com tudo de bom que nós temos. Então essa é uma acusação que, se você levar Jesus de Nazaré a sério, ela vai cair sobre você. Sabe, meus irmãos, o mundo se levanta mesmo contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Cristo, para dizer: olha, todo mal, tudo de ruim que tem acontecido é por causa deles. Tem sido assim. Tem sido assim. Sabe, o maior campo de concentração no mundo, hoje, guarda quase 70 mil cristãos. E a acusação é: está aí um povo que tem feito mal para o país. Que tem feito mal para o país.
Sabe, nós estamos vendo uma chacina de pastores e líderes cristãos na Venezuela. E a acusação é: está aí um povo que tem subvertido a nação. Então essa é a primeira acusação. A segunda é essa: ele quer proibir o pagamento de imposto. Sabe, ele quer proibir o pagamento de imposto a César. Ele é contra César. Quando César põe fogo em Roma, naquela destruição total, os únicos culpados de todo aquele caos que ele mesmo causou foram os cristãos. É bem interessante ver a desgraça que foi sobre os cristãos daquela época. Em uma noite só, 30 mil cristãos foram queimados. Sabe, meus irmãos, o dia que o mundo bater nas nossas costas e falarmos que somos legais, ou duas coisas: ou a igreja se corrompeu, ou nós estamos na Nova Jerusalém celestial. Nós nunca seremos bem aceitos, bem vistos por esse mundo vigente. Sabe, quando cristãos começam a serem abraçados, quando o cristianismo começa a virar padrão, nós somos o povo que incomoda. O cristianismo faz isso, rompe, quebra barreiras, incomoda, acusa, mostra pecado, se indigna, fica tomado por uma ação de mudança, de transformação constante. A última acusação é: ele se declara rei. Ele está se declarando rei. Essas são as três acusações. É assim que Pôncio Pilatos se encontra com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, ele ouve isso. Ele ouve isso. Agora, nós precisamos olhar as respostas de Pôncio Pilatos. Vamos olhar as respostas dele para essas três acusações? Primeiro texto que eu quero que você abra. Nesse mesmo capítulo, só que agora o verso 14. Olha o que Pôncio Pilatos diz sobre Jesus no verso 14. Lucas 23, verso 14. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Evangelho de Lucas 23, verso 14. Dizendo ele então: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Sabe quanto à primeira acusação? O próprio Pôncio Pilatos diz: olha, eu estou mandando ele para Herodes, porque eu não vejo nenhuma acusação, eu não vejo base nessa acusação, eu não vejo ele citando, eu não vejo ele um líder de uma rebelião, eu não vejo. Segunda acusação: depois que a multidão exigiu a morte de Jesus, a Pilatos ele afirmou, verso 23, capítulo 23, agora o verso 22. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou apenas mandá-lo, castigá-lo e o soltarei. Não
estou vendo. Olha, vou mandar dar 40 chibatadas nele. Mas eu não vejo. Terceira palavra de Pôncio Pilatos sobre Jesus. Mateus 27. Abra em Mateus 27, verso 24. Mateus 27, versos 24. Quando Pôncio Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se incitando um grande tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante de toda a multidão e disse: eu sou inocente. Diante desse inocente, a culpa é de vocês. Os 3 vereditos de Pôncio Pilatos diante das acusações de Jesus são esses. Agora, se ele tem a capacidade de falar, não, ele não fez nada, ele é inocente, eu afirmo, olha, eu estou lavando as mãos. Por que diante do certo ele fez o errado? E essa é a pergunta para todos nós. Por que sabemos que tem coisa que não é para fazer? Nós sabemos o que é o certo, e especialmente nós temos o Santo Espírito de Deus e ele tem apontado para todos nós aquilo de fato que temos que fazer como indivíduos, como pessoas que têm uma família, como comunidade cristã, como profissionais, como gente colocada nesse mundo. Por quê que fazemos o errado quando temos que fazer aquilo que é certo e sabemos o que é certo? Eu quero pensar em 8 coisas que aconteceram com Pôncio Pilatos. 8 entendimentos, 8 visões que só prejudicaram a vida de Pôncio Pilatos. Sabe, Pôncio Pilatos, ele não quis assumir a responsabilidade que era dele. Se você for ler Lucas 23, do verso 6 ao verso 7, ouvindo isto, Pilatos perguntou a Jesus se ele era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Mateus 27, do verso 1 até o verso 2. Mateus 27, do verso 1 até o verso 2. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar a morte de Jesus e, amarrando, entregaram a Pôncio Pilatos. Jesus é entregue a Pôncio Pilatos, mas ele não quis assumir a responsabilidade. O Evangelho exige coisas da gente. Estar diante da verdade exige. Sabe, nós hoje temos uma dificuldade tremenda de assumirmos responsabilidade. Sabe, cai um viaduto, você chega e vai conversar, você vai falar com o prefeito, ele diz, não, a culpa é do governador. Vai falar com o governador, não, a culpa é do governo federal. Nós vivemos uma sociedade que não assume responsabilidade. Sabe, é gente que quer mudar o mundo, que quer salvar o mico-leão dourado, que quer acabar com a fome do mundo, que quer mudar radicalmente, que quer fazer isso e aquilo, mas não arruma a cama de casa, não consegue jogar o lixo na lixeira. E são os revolucionários do mundo. Não assumem responsabilidades mínimas de fazer uma tarefa. É uma geração que não consegue. O pai dá um carro, mostra como fazer, não consegue nem pagar um IPVA, nem sabe que IPVA existe. Tem um amigo meu, o carro dele foi rebocado porque ele não sabia que se pagava IPVA. O ano que o pai não pagou, ele foi parado numa blitz, pediram o documento, ele deu. Ah, está com o documento atrasado. Mas como assim? O documento está aí, não. Seu IPVA.
O que é isso? Não tem responsabilidade. Não assume, não chama para si, não diz, não, isso está errado. Sabe, na primeira oportunidade, Pôncio Pilatos diz, não, manda para Herodes. Isso é da jurisdição dele. Olha, esse cara, ele é galileu. Não, é lá da Galileia, é o Herodes que tem que decidir isso. Sabe, nós temos visto isso em tudo que é área. Em tudo que é área. Chega lá, o médico diz, não, isso não é comigo. Isso não é da minha área. Chega lá, o funcionário público na repartição diz, não, isso não é comigo. Nós temos que mudar isso. Nós somos cristãos, nós temos que estar aqui para salgar, iluminar esse mundo, falar com a gente. Deixa comigo. Você veio na pessoa certa, fala comigo. Eu vou resolver isso. Nós temos que parar de empurrar para outras pessoas, parar de mandar para outras pessoas. Chegou até você, aquilo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu tenho que fazer esse trem, vou fazer esse trem. Chegou, eu não sei, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, o meu chefe me manda coisa, olha, eu vou fazer. Nunca fiz, não sei, mas faça. É uma geração que não assume. Por isso que ele fez o que é errado. Não quis assumir responsabilidade. Eu tenho visto tanto cristão enterrando seus talentos e seus dons, porque não assumem responsabilidade. O vizinho está se matando, está matando a esposa, o caos está acontecendo, mas ele diz, eu não tenho tempo, eu não posso, estou chateado, agora eu tenho que cuidar da minha vida. Segunda coisa, ele tentou fazer a coisa certa da maneira errada. Lucas 23, verso 16 até o verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Perdão, capítulo 23, do verso 16 ao verso 19. Evangelho de Lucas 23, do verso 16 ao verso 19. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa da Páscoa. Mas, de uma só vez, todos gritavam, acaba com ele, solta-nos Barrabás, que havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por um assassinato. Sabe, ele tenta resolver. Ele reconhece que Jesus é inocente. E ele pega um caminho para resolver isso. Qual é o caminho? Nós estamos na Páscoa. Na Páscoa eu tenho que soltar um prisioneiro. Pronto, vou dar uma surra nele e vou liberar. Sabe, meus irmãos, isso só vai acabar com nossas vidas. E nós temos feito isso em muitas áreas de nossas vidas. Nós estamos fazendo certo, sabe, de uma maneira errada. Sabe, dando um jeito, tentando adaptar o evangelho, tentando, sabe, pegar, como naqueles brinquedos de criança, que você monta aquelas caixas com aquelas peças de encaixe. Sabe, e a criança, ela pira com aquilo, porque não adianta você pegar a peça errada, a peça que não é o padrão, a peça que não se encaixa ali e tentar colocar. Não vai entrar. E é isso que temos feito em muitos momentos de nossas vidas. É tentar encaixar, é tentar adaptar o evangelho, é tentar tornar o evangelho plausível, é tentar levar o evangelho de uma maneira que as pessoas gostem, um evangelho clean, um evangelho light. Sabe, essa história que nós vemos nos dias de hoje. Aqui é uma feijoada, hoje é dia de feijoada, sexta-feira é dia de feijoada. Você chega lá no self-service, está lá, feijoada, vai no restaurante, feijoada, e aí o pessoal põe lá a feijoada, aí do lado bota a feijoada light. Não existe feijoada light. Feijoada é feijoada. Entendeu? Que história é essa de feijoada light? Não existe. É gostoso, é carne seca, é paio, é tudo, não existe, não. Qual é a diferença da light? Não, que aqui está uma carne seca, não é ponta de agulha, é um achã. Não existe.
Não existe isso. Vai engordar. Não tem como fugir disso. E nós queremos adaptar, nós queremos, encaixar o evangelho na vida, no padrão, na conduta errada das pessoas. O certo sempre vai ser certo, porque assim é o evangelho. E o errado vai ser errado, não importa a época. Não importa a época. Não é moralismo barato, é no que nós cremos, é a nossa prática. É assim. E nós vemos outros povos, gente religiosa, levando tão a sério os seus preceitos. Outro dia, andando aqui por Copacabana, num canteiro de obra, eu vi um cara comendo a marmita dele, numa sombra, no chão. E ao lado estava lá a Bíblia dele. Ele terminando, eu fiquei observando. Terminou de comer, foi fazer o devocional dele. E eu vi quando os caras falaram algo de alguma moça que trabalhava lá com eles. Eu percebi que ele se levantou e falou assim: olha, isso é errado. Não é certo fazer. E eu vi que algumas coisas aconteceram com ele, que ele ouviu poucas e boas. Mas assim é o evangelho. Nós não podemos tentar adaptar, porque aí não vai ser evangelho, vai ser evangelho. E é o teu, é o meu, não é o de Cristo. Pôncio Pilatos, ele tinha apenas um compromisso. Pôncio Pilatos tinha um título. Pôncio Pilatos tinha uma carreira. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 12. Evangelho de João, capítulo 19, verso 12. O compromisso dele era o título dele. Esse era o único compromisso. Essa era a única coisa que interessava a Pôncio Pilatos. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Pôncio Pilatos tinha prestígio. Ele não podia perder o prestígio dele. Ele não podia arriscar a carreira dele. Ele não podia pôr em risco os planos dele. Sabe, e o povo diz: olha, você é amigo de César, cara. Você faz parte da patota. Se você pegar esse caminho, se você libertar esse cara, olha, você vai estar se opondo a César. Você vai estar se opondo a César. Sabe, meus irmãos, já falamos isso aqui, mas vale a pena relembrar, né? Quando a gente passa lá pela Central do Brasil, cadê o pessoal aqui da minha esquerda? Sabe onde fica a Central do Brasil? Ou vocês conhecem só a parte do túnel daqui? Sabe? Fica aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Central do Brasil está aqui. A parte de trás da Central do Brasil tem uma rodoviária, né? São duas rodoviárias na Central do Brasil. A primeira de frente para Presidente Vargas e uma lá atrás, que faz a ligação com a Baixada Fluminense. Aquele pessoal que é massacrado 3, 4 horas no trânsito para vir trabalhar aqui. Mas em cima daquela segunda rodoviária tem um cemitério. Vocês sabem que lá tem um cemitério? Em cima da segunda rodoviária tem um cemitério, chamado Cemitério dos Ingleses. Antigamente era chamado Cemitério dos Protestantes. Sabe por que existe aquele cemitério lá? Porque há um tempo atrás, quando alguém se convertia, quando alguém aceitava o Evangelho, ele perdia o seu status de cidadão.
E aí ele não podia mais ser atendido em hospitais, e muito menos ser sepultado como um cristão. E aí criou-se cemitérios para cristãos protestantes. Teu compromisso é com o quê, cara? Sabe, eu vejo gente aí não querendo assumir certas coisas, porque sabe que vai perder. Porque sabe que vai perder status. Sabe que vai ter que abrir mão de alguns títulos, degraus. Mas será que não vale a pena? Como disse o apóstolo Paulo, quando eu conhecia Cristo, passei a tratar tudo mais como esterco, diante da glória que há de ser revelada. Sabe? Pôncio Pilatos ele não conseguiu, porque ele era amigo de César. Ele tinha coisas a perder. Só que estão falando para a gente que para ser cristão nós não vamos perder nada. Como disse lá no Cancioneiro Cristão, se eu tenho que perder os bens, se eu tenho que perder mulher, se eu tenho que perder família, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dá o seu reino. O que você perdeu pelo Evangelho? Você acha que seguindo o Evangelho radicalmente, e radical não é ser extremista, é ter raiz, você acha que você não vai perder? Vai. Mas aquele que morre, vive, e o que vive nele morreu para o mundo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tinha na carne, agora tenho pela fé no Filho de Deus. Sabe, ele não podia arriscar os seus interesses pessoais. E olha que ele tinha muitos. Lucas 23, verso 12. Evangelho de Lucas 23, verso 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram, sabe como que por interesses pessoais nós fazemos coisas que até, como diz o dito, até o santo duvida. Quando nós estamos interessados em certas coisas, como nós fazemos coisas? Como que a pessoa consegue chegar uma semana antes, ficar numa barraca debaixo de sol e chuva para comprar um ingresso? Mas se sai 2 horas da manhã, uma vigília, o pai pia, a mãe pia. Mas fica para comprar um ingresso. Um ingresso. Quando nós somos, o que fazemos? Olha, se a pessoa chega, às vezes você conversa com as pessoas, elas dizem assim, olha, não, mas não dá, eu não tenho tempo, olha, eu não posso. Olha, dificilmente. Mas se alguém chega para você e diz, olha, semana que vem, arruma as suas malas, eu tenho uma viagem para você, 15 dias lá na Disney. Você vai poder levar alguém. Olha, como que a maioria aqui vai dar um jeito para ir? Como que facilmente a gente bloqueia a agenda? Olha, eu estou vendo sua cabeça assim, eu vou dar um jeito. É isso aí. A gente bloqueia a agenda, a gente faz, move céus, fala, se tem papagaio, se tem calopsita, arruma um lugar para deixar, sabe? Se a casa está em obra, você não está nem aí para o mestre de obra, deixa ele tocando aquele trem lá e vai. Sabe, nós somos movidos por interesses. E sabe qual a maior revelação dos nossos interesses? As nossas agendas. Pega a tua agenda e olha na tua agenda quanto você dá de tempo para os seus interesses, para aquilo que você gosta, para aquilo que é importante para você, para aquilo que é importante para mim. Quem aqui é contrário ao dízimo? Quem aqui é a favor do dízimo? Levanta a mão. Entende? Olha, eu entendo. Tem gente que não entende. Olha, eu entendo.
O dízimo é sério mesmo para a gente? Você crê mesmo que você tem que partilhar mesmo? Que você, olha, não, eu entendo. Tenho até dificuldade, mas eu entendo. Você crê que tudo que você tem vem da parte do Senhor? Você crê que cada vez que você acorda de manhã, é o Senhor que permitiu, que te deu fôlego de vida? Você crê nisso mesmo? Você oferta, você dá dízimo das 24 horas que você tem? Todo dia? Você dá dízimo das suas 24 horas? Do seu tempo, da sua agenda. Sabe, ele era inimigo de Herodes. Pôncio Pilatos era inimigo. Mas quando o negócio estava beneficiando ele, é igual acontece lá numa cidade chamada Brasília, né? Igualzinho. Sabe, rapidinho. Passou a favorecer, passou a ajudá-lo. Pronto, fez amizade. Vamos nos unir. Eu vejo gente aí que diz, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, no trabalho, né? Trabalhei, não vou. Mas quando chegava lá o projeto, e quando o projeto vinha uma verba grande por fora, e falava o seguinte, você tem que trabalhar com fulano, vocês vão fazer uma viagem, vão fazer assim rapidinho, não, fulano é meu melhor amigo, estou junto com ele, amigo desde a infância, Instagram, vem cá, selfiezinho aqui, estamos juntos. Interesse. Como que o interesse move nossas decisões? Sabe, ele tentou satisfazer a multidão, mandando açoitar Jesus. Persuadir a multidão. Sabe, mas o Herodes descobriu, Pôncio Pilatos descobriu uma coisa terrível. A multidão, o povo, eles são insaciáveis. Lucas 23, verso 20 até o 23. 23, do verso 20 até o verso 23. Então, uma vez só eles gritavam, acaba com ele, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Ele achou que batendo em Jesus, ele achou que fustigando Jesus, desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se novamente a eles, mas eles continuavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. E eles, porém, repetiam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Sabe, eu quero te falar, se você quiser ser amigo do mundo, o mundo é insaciável. Eu estou preparando um sermão. Como lidar com o mundo? Como amar o mundo? Vai ser o tema do sermão. Baseado em 2 textos. Primeiro texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Então Deus amou o mundo. Só que tem um outro texto também que fala que uma pessoa amou o mundo. E por amar o mundo, ele meteu o pé na jaca. Chamado Dimas. Diz, e Dimas, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9. E Dimas, amando esse mundo, me abandonou. Sabe, o mundo, ele sempre vai se opor a você se você é um discípulo de Jesus. Ou você ama o mundo para mudá-lo, ou não tem relacionamento com ele. Sabe, e nós temos dado legalidade.
nós estamos diminuindo o evangelho, a importância dele, falando, não, isso não tem nada a ver, não é bem assim, olha, a gente pode até isso aqui é tranquilo. Não dá, meus irmãos, não dá, não dá. Sabe, o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Robson Cavalcante, bispo anglicano, que foi assassinado no Recife, escreveu um texto fantástico, fantástico mesmo. O texto intitulado Quando os crentes davam certo. E ele mostra quando que a gente impactava esse país. Quando as pessoas olhavam para a gente e falavam, não, esse pessoal é sério, não adianta não. Não adianta oferecer, pode oferecer qualquer coisa e eles não vão se dobrar. Mas ao mesmo tempo falando, olha, esse é um povo que você pode contar com eles. Sabe, meus irmãos, nós temos visto aí gente que tem levado o evangelho a sério. Eu tenho andado, eu tenho visto gente que está no meio do mundo transformando, mas é gente que não se dobra. Sabe, é gente que está vivendo junto para ter uma pensão. É gente que não casa, cristão, por causa de uma pensão. Porque sabe, se casar, o outro vai perder a pensão. Mas vive abrasado. Que loucura, não é? Gente vivendo na ilegalidade. O pastor Ebenezer falou que uma vez lá numa igreja que ele foi junto com um pastor nos Estados Unidos pregar, acho que o pastor foi pregar, ele ministrou, louvor, e era uma igreja de imigrantes. E convidaram esse pastor. Ele falou, Roberto, ele não voltou nunca mais lá para pregar, nunca mais convidaram ele. Porque o tema do sermão dele era o seguinte: Deus é um Deus do imigrante, mas não é um Deus do ilegal. Deus é Deus do imigrante, só não é Deus do ilegal. Falou, pregou 2 sermões em um só. Foi o primeiro e o último. Não dá. Você quer satisfazer, você quer ficar bem com o mundo, quer sair na foto lá, quer tirar um selfie com a Fátima Bernardes, gente, não vai dar. Vai ter que se posicionar, tem que falar, olha, eu não creio nisso. Não é assim o meu entendimento. Não adianta. E quanto mais você tenta dialogar, quanto mais você tenta, mais o mundo vai exigindo, mais o mundo vai exigindo. E daqui a pouco é o mundo que te mudou e não você o mundo. Ele tentou persuadir a multidão com a sua integridade. No verso 27, no capítulo 27, verso 24, ele diz, olha, eu sou inocente. Eu sou inocente do sangue dele. Eu sou inocente, eu não tenho culpa. Ele se envolveu com aquele emaranhado social pecaminoso, uma trama com Anás. Olha, as pessoas com quem ele se associou, Anás, Caifás, Herodes, só gente corrupta. E ele tentou ficar bem, só que todos sabiam quem ele era. Herodes, uma vez, ficou chateado. Um dia lá que ele pegou sol, ficou com dor de cabeça. Ele mandou matar mais de 40 homens. Lucas 13, verso 1, diz isso. Ele mandou matar. E ele pegou o sangue daqueles homens e no altar ele jogou sangue. E ele quer ficar bem. Sabe? Por último, ele menosprezou a revelação poderosa do Evangelho. Pilatos tem uma revelação. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 19. Evangelho de Mateus, verso 27. Capítulo 27, verso 19. Então Pilatos, sentado no tribunal,
estando ele ali sentado, sua mulher lhe enviou a seguinte mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos tem uma revelação. Esse homem é inocente e o seu marido está se envolvendo em algo gravíssimo. Ele menospreza a revelação do Evangelho. E por que ele menosprezou essa grande revelação? Porque ele estava envolvido com muita coisa. Ele tinha muito a perder. Jesus não é contra a riqueza. Não é mesmo. Quando Jesus se encontra com aquele jovem rico, e ele chega e diz para Jesus, numa sistemática e numa construção teológica quase que perfeita, ele chega e diz: bom mestre, reconhece o poder de Jesus, reconhece a autoridade de Jesus, e ele diz: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: você conhece os mandamentos? Ele diz o quê? Claro, desde a minha infância, e tenho obedecido tudo. Tenho obedecido tudo. Jesus então faz o seguinte: vende o que você tem, tudo, dá aos pobres e vem me segue. E diz o texto que ele fica triste. Jesus olha para ele com misericórdia e ele abandona. Os discípulos ficam, todo mundo ali: cara, o que ele está fazendo? Nossa, imagine um cara desse, membro da igreja. Poxa, nós íamos construir lá o quarto andar para as crianças fácil. Entendeu? Mas imagine, mais 3 meses de dízimo dele, a gente faz essa obra sem fazer campanha. Entendeu? Uma obra que vai ser orçada aí quanto, mais ou menos, aí, Renata? Renata está preparando uma surpresa para a gente. Nós vamos entrar numa campanha fantástica, não é isso, Renata Maurício? Um desafio, meus irmãos. Já adiantando o expediente aqui para vocês. Nós estamos aqui, o Conselho Pastoral, nós estamos orando. E nós estamos tendo um entendimento que o melhor espaço da nossa igreja, o melhor espaço, não deve ser para salas, não deve ser para isso, deve ser para aqueles que vão mudar essa zona sul do Rio de Janeiro. Sabe quem? Nossas crianças. E nós estamos entendendo isso. E vamos fazer o melhor espaço infantil que essa zona sul pode ter. Amém? Vamos entrar nisso. Então imagine. E os discípulos ficam assim. Jesus percebe que eles estão: poxa, que furado o mestre deu. Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, eu falo uma coisa para vocês. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu vou falar para vocês como esse texto me encafifava. Porque eu ficava pensando assim: nossa, como que é isso? Uma agulha. Gente, eu servi 5 anos e eu tinha que costurar minhas fardas. E como é difícil colocar linha em agulha, quanto mais um camelo. Mas a agulha eram as passagens das cidades. Tipo os arcos da Lapa. Era aquilo ali, pequeno. Então, quando chegavam os camelos carregados, caminhões de mudança, você tinha que tirar tudo, passar o camelo, e depois você ir passando coisa por coisa. Era um mecanismo de defesa para dificultar a entrada de exército. Jesus diz: vai ter que deixar muita coisa. Herodes não podia. Pilatos ele não podia. Pilatos ele não conseguia. Ele olhou, ele fez a conta, ele botou no papel e falou: olha, se eu liberar, se eu entrar nisso, se eu ouvir essa revelação que minha mulher, olha, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E ele perdeu, meus irmãos. Perdeu mesmo. Sabe, Herodes, ele morreu. Ele se matou. Ele deu fim à sua própria vida com César. Se enforcou. Agora, a palavra mais forte dele
está em Lucas 19, verso 5. É uma palavra que Eusébio de Cesareia usa na sua introdução da história eclesiástica, que ele narra o fim de Pôncio Pilatos. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Eis o homem. Esse é o homem. Esse é o homem. A igreja cristã pegou essa frase de Pôncio Pilatos e usou para mostrar para o império que o homem, que o maior de todos, era Jesus de Nazaré. O homem da coroa de espinhos. Pilatos não conseguiu. Eu quero orar por você. Sabe, o evangelho, ele vai sempre exigir. Não vai ser fácil. Nós vamos ter coisas, sim, que nós vamos ter que deixar para trás. Para você ter uma vida devocional, você tem que deixar muita coisa para trás. Você tem que abrir mão de muita coisa. Acordar cedo. Sabe, colocar de lado a série do Netflix. Sabe, você vai ter que deixar de lado lazer. Você quer ter uma vida queimada, uma vida que incendeia, uma vida que é tomada pelo fogo do Espírito, você vai ter que deixar tanta coisa. Mas o que eu quero te falar, que o que você vai deixar não se compara com aquilo que você vai receber e viver. E viver. Pôncio Pilatos ficou diante da verdade, Cristo Jesus, e ele fez o que era errado. Sabe, Deus tem te dado tanta oportunidade para você decidir, falar: não, vou romper, não, isso é o certo, eu vou me lançar nisso, essa é a vida que tem que ser vivida. Imagine como esse mundo vai ser chacoalhado se assim nos lançar. Imagine o que pode acontecer com a economia. Imagine o que pode acontecer com as relações de comércio. Imagine o que pode acontecer nos hospitais. Imagine o que pode acontecer na nossa cidade se cristãos começarem a assumir radicalmente esse compromisso. Nós vimos 2 encontros hoje. O primeiro de Tomé com Jesus ressurreto. O segundo agora de Pôncio Pilatos com Jesus humilhado. Não importa qual a ótica que você tenha de Jesus, ou humilhado, ou glorificado, ou ressuscitado. Ele sempre foi e sempre será rei. Na humilhação e na exaltação, ele sempre foi e sempre será rei. Você tem que se curvar, tem que se render, falar: Deus, eu não vou mais tocar minha vida. Irmãos, nós estamos diante de um avivamento. Eu creio. Eu creio. E Deus tem nos chamado para isso. Qual é a sua hesitação? Você não consegue assumir diante dos amigos? Eu sei que você talvez tenha feito um monte de coisas com eles, mas você pode chegar e falar agora: eu não vivo mais assim. Eu não vivo mais assim. Uma vez eu acompanhei um homem que tinha sido dono de uma das maiores, um dos maiores pontos de venda de drogas da Zona Norte. E eu o acompanhei chegando, depois de 3 anos preso. Ele se converteu. E um grupo de cristãos falou para ele: olha, Deus te libertou, Deus mudou a sua vida. Fique tranquilo que Deus já queimou todo esse processo.
Só que ele encontrou um outro grupo de cristãos e falou assim: ó, você agora é nova criatura, mas você tem uma conta com a justiça, cara. Você tem que pagar esse trem. Procura. Um grupo falando: não, você agora é nova criatura. Outro falando: você é nova criatura, mas você tem conta do passado, tem que pagar. E ele foi e se apresentou. Foi evangelizado por um menino de classe média. Se converteu. Foi para a cadeia. Ficou 3 anos preso. Um dia ele volta para o lugar que ele mandava, que ele era isso e aquilo. E nós estamos chegando lá. E o pessoal foi vendo de longe, estava tendo um pagode, um samba. Quando ele foi chegando perto, todo mundo foi parando e olhando para ele. E o pessoal vindo, abraçando, falando, chefe, patrão. Ele falando: olha, agora eu tenho uma nova vida. Cristo mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa. Estava com um tênis surrado, uma calça velha, camisa desbotada, não tinha mais relógio, não tinha mais cordão de ouro, mas tinha uma nova vida. Valeu a pena largar tudo isso. Talvez a sua vida não se compare com a dele, mas tem muita coisa que você tem que deixar. Talvez você deixe de ser popular. Talvez você deixe de ser a pessoa bacana, a pessoa legal. Talvez você perca tudo isso, mas eu quero te falar que vai valer a pena. Porque as pessoas vão começar a enxergar uma outra pessoa que mudou. Quando as pessoas precisarem de alguém que leva a sério a oração, elas vão procurar você. Elas podem te caçoar hoje, elas podem te humilhar hoje, mas eu quero te falar que Deus vai te exaltar. Porque os que são humilhados são exaltados. São exaltados quando nós assumimos a nossa postura, quando nós assumimos quem nós somos, quando nós levamos esse trem a sério. As pessoas podem até rejeitar, mas depois elas chegam como o centurião, olham para o alto, para a cruz do Calvário e dizem: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Essa menina é séria. Esse rapaz é sério. Você quer romper? Romper com pecado, romper com posturas, romper com pensamentos e ser um agente transformador, ajeitar sua vida. Talvez você está aí vivendo esse relacionamento que está errado, ajeita isso. Vivendo essa prática profissional que é errada, ajeita isso. Mas, Roberto, eu vou perder. É verdade. E não vou mentir para você, falar: não, mas Deus vai mandar em dobro. Não sei. Pode não mandar. Mas eu quero te falar que você vai ter experiências transformadoras com o Senhor. E eu sei que no final você vai falar: valeu a pena. Valeu a pena. Você quer isso? Quer isso mesmo? Sério? Fica de pé para eu orar por você. Talvez seja uma situação complicada. Você: não, eu quero, eu preciso. Quero orar. Quero ajeitar minha vida, quero ajeitar minha casa, minha profissão, o modus operandi como eu vivo. Alguém na galeria? Deus é uma multidão. Deus tem aqui uma multidão de pessoas falando: eu quero levar a sério o Evangelho. Eu preciso levar a sério o Evangelho. Romper com a minha vida cômoda, com a minha vida encaixada num quadrado religioso. Sabe, romper com práticas que são erradas, mas que trazem conforto, que trazem benefícios. Deus, eu quero romper. Me ajuda, Pai. Ó Deus, ajuda os meus irmãos. Sabe por quê, Deus? Nós queremos ver nossa cidade mudar, a zona sul do Rio de Janeiro mudar. Ó Deus, ontem, para a glória do Teu nome, mais uma igreja foi levantada em uma favela aqui na zona sul do Rio de Janeiro.
Ó Deus, nós temos ouvido que igrejas estão fechando, mas ontem mais uma agência do Reino dos Céus foi aberta, foi inaugurada lá no Dona Marta, e nós cremos que o Senhor vai derramar o teu Espírito sobre toda a carne da Zona Sul. E os nossos filhos, as nossas filhas profetizarão. Os nossos anciões terão visões. E ao povo aqui será pregado o Evangelho. E nós vamos ver, ó Pai, a desigualdade cair por terra. Nós vamos ver sim, ó Deus, tudo que é boate fechar. Ó Deus, nós vamos ver, ó Pai, o Evangelho sendo pregado nas esquinas, onde se é vendido drogas. Nós vamos ver gente sendo ministrada, recebendo o Espírito Santo, sendo transformada em tudo que é canto, em tudo que é casa, em tudo que é escola. Ó Deus, nós vamos ver, ó Deus, recreios, ó Deus, com derramar do Espírito Santo do Senhor, com meninos e meninas, ó Deus, adorando o Senhor, gente buscando o Senhor, ó Deus, de manhã no arpoador. Ó Deus, nós vamos não ver o pôr do sol mais no arpoador, mas nós vamos ver, ó Deus, a manifestação da glória do Senhor naquele lugar. Ó Deus, nós já estamos contemplando tudo isso. Ó Deus, o jardim botânico sendo tomado por gente fazendo devocional, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, abençoando. Nós vamos ver tudo isso, Deus. E vamos ver por quê? Porque tem um povo assumindo um compromisso radical. Ó Deus, tem gente agora quebrando o coração, chorando por dentro, falando: Deus, muda a minha vida. Então muda a vida dessas pessoas, muda a casa. Ó Deus, muda a forma como ele trabalha, como ela trabalha, como lida com as situações econômicas, profissionais, muda. Ó Deus, que todos vejam, ó Deus, um homem do Senhor e uma mulher do Senhor, quando olharem para o teu servo e para a tua serva. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Quarta-feira é feriado, meus irmãos. Dê o dízimo desse dia. Dê o dízimo desse dia. Faça isso, dê o dízimo. Pegue a sua quarta-feira e dê